Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um Market Profile da semana. Dessa vez nós vamos fazer esse bate-papo gravado. A intenção é a gente fazer online, né? Ao vivo, todos os domingos. Mas hoje eu vou ter que antecipar um pouquinho, mas vocês estarão vendo esse vídeo no domingo mesmo, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos. Vamos trabalhar essa expectativa em cima dessa ferramenta maravilhosa e diferenciada que é o Market Profile, que nos dá muitas alegrias e muito dinheiro, tá pessoal? Não obstante, quero convidar todos vocês para virem para o nosso educacional marketprofilebrasil.com.br e aqui você vai encontrar as melhores técnicas de leitura e desenvolvimento teórico e prático do mercado. Então você vai aprender a trabalhar com o Market Profile e trabalhar também com o fluxo intuitivo. Além do que vocês estão vendo aqui, ó, o grande R2 institucional, que é um trade system desenvolvido pelo Rodrigão, aonde ele vai te dizer exatamente como e onde o mercado vai parar e em conjunto com o Market Profile e a nossa leitura prática do fluxo intuitivo, vocês vão criar e ter condições de trabalhar nesse mercado com um índice de acerto absurdo e vão sim transformar as suas expectativas em realidade. Então sejam todos muito bem-vindos para trabalhar conosco. Aqui, ó, embaixo do meu nome, vocês estão vendo aí o nosso arroba do Instagram. Lá embaixo no rodapé nós temos o telefone e também o site. Então sejam todos muito bem-vindos para a gente trabalhar essa perspectiva, como devemos para nos tornarmos vencedores nesse mercado. Beleza, pessoal? Conto com vocês, tá bom? Seguinte, esse aqui é o nosso gráfico de Market Profile e é em cima dele que nós estamos trabalhando a perspectiva. Semana passada, nós não tínhamos todas essas referências, né? Então estávamos limitados aqui, ó. Opa, amarelinho não, né, gente? Vamos de preto. Estávamos limitados aqui, ó, a essa formação gráfica. Então nós tínhamos o mercado trabalhando esse zigue-zague. O nosso bate-papo aqui foi no dia 17 de setembro. E aqui no dia 17 nós víamos que o mercado estava chegando próximo de um fundo, né, de um potencial suporte, e sabíamos também que ele já tinha trabalhado um topo, uma perspectiva de topo. Então a gente consegue trabalhar esse cenário com muita tranquilidade. Ao longo dessa semana, nós tivemos duas informações importantes. Então, lá na nossa aula do dia 17 e ao longo dessa semana, eu expliquei qual que era a nossa perspectiva de juros com relação ao Copom, né, com relação ao Brasil, e também qual que era a perspectiva com relação aos Estados Unidos. Então, eu falei que nos Estados Unidos nós poderíamos manter os juros, né, o FONC iria manter esses juros, e aqui no Brasil nós trabalharíamos um cenário de queda de 0,5. Inclusive eu mostrei os sites onde a gente pode validar essas informações de acordo com a necessidade dos institucionais. Então nós conseguimos trabalhar isso da melhor maneira possível. Fica o convite para vocês verem a aula da última semana, né? E o bate-papo que nós fizemos também. Deixa eu trazer para vocês aqui, ó. E o bate-papo que nós fizemos, já trazendo aqui, ó, para o nosso dia a dia, ao vivo, que foi esse aqui, ó, NPC, live NPC, né? Aonde eu trouxe toda a prerrogativa das taxas de juros, expliquei novamente como o mercado seria trabalhado. Então, se você não sabe trabalhar com isso, se você nunca viu e ainda fica na mão aí de educadores, de traders e de analistas, vem trabalhar conosco que você vai saber exatamente aonde você vai olhar e aonde você vai absorver as informações para esse desenvolvimento teórico a médio e longo prazo. Então não deixe de assistir, tá bom, pessoal? Não deixe de assistir. O nome é Live Importante. Tem dúvidas? Participe, beleza? Então eu trouxe essa contextualização e o mercado parado. O que eu consegui entender dentro da nossa leitura? Que dependendo do número que saísse, como a gente estava chegando próximo desse possível fundo, então aqui é um suporte interessante, porque o mercado já vai precificando essas possibilidades, não é isso? E eu estou trabalhando aqui uma acumulação, vocês estão vendo que é um caixote, né? Então se eu ponho uma linha branca aqui, eu vejo ó, um movimento lá de baixo aqui para cima, um movimento aqui para baixo,
um movimento lá para cima e um movimento aqui para baixo. Só que agora nós estamos chegando na última semana do mês. Se vocês abrirem o Twitter, vocês vão ver que é terra arrasada, todo mundo falando mal, traçando dificuldades, traçando coisas ruins para todo esse cenário macro, mas na prática, gente, a gente precisa e pode ter uma referência diferenciada, tá? Então eu não estou preso 100% a essa estrutura econômica que todo mundo prega. Eu estou preso ao quê? A própria leitura e desenvolvimento do mercado. Então, se vocês continuarem, né, entendendo como nós trabalhamos, olha aqui, ó, vocês vão perceber que, olha lá onde é que o mercado trabalhou, exatamente nesse fundo verde, olha lá, ó. E aí, tá, depois de formada, tá, ou confirmado esse fundo, ele começa a fazer um movimento para cima, não é mesmo? Olha lá, ó. Então, a movimentação do mercado até então foi exatamente em cima daquilo que nós esperávamos. Inclusive, eu já falei com vocês que eu participo de alguns grupos, né? E eu postei nos grupos, deixa eu ver se eu consigo trazer isso aqui para vocês também. E eu postei nos grupos essa semana. Eu vou aproveitar aqui, ó. O primeiro que eu vou achar aqui, pera aí. Além do nosso ambiente educacional, tá, gente? E eu vou achar aqui a perspectiva. Então, trazendo aqui, ó, os desenhos para vocês verem, né? Então vou abrir o Paint para não expor o grupo. Vou abrir o Paint aqui. E eu vou colocar o desenho aqui no Paint, ó. Então olha só, gente, que interessante, ó. Expectativa do dólar postada no grupo hoje às 8h01 da manhã. Trabalho entre 4,9, 4,1 e 4,9,17. Tá vendo aqui o profile e um desenho em cima dele? Deixa eu ver se eu consigo aumentar esse trabalho sendo postado aqui para vocês verem, ó. A ideia foi essa daqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui o desenho, gente. Ó, postado ontem às 8h02 da manhã. Olha lá, ó. Essa era a minha expectativa de acordo com o que vocês estão vendo aí, né? O trabalho lateralizado. E olha o que aconteceu. No final do dia, ele fez exatamente aquele movimento, abrindo um pouquinho a sua amplitude, né? Ele chegou no 4,909, minha expectativa é ele parar no 17. Então ele acabou andando 8 pontos, um pouquinho mais para baixo e um ponto aí para cima, mas deu para trabalhar o mercado da melhor maneira possível. Então, dentro do profile, nós conseguimos sim ter uma noção de como trabalhar essa expectativa de mercado. Já vou trazer aqui de novo, ó, a imagem na parte da manhã para vocês entenderem que realmente eu trabalhei essa expectativa, né? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Olha lá, ó. Essa região não deixa de ser uma acumulação. A pergunta que não quer calar: vamos trabalhar alinhados ao MXN ou DXY, euro e etc. Pelo profile do dólar, né? Ter fechado no topo da acumulação, que seria esse desenho, e acima da área de valor mostra que o fechamento anterior vira um suporte. Mas, contudo, todavia, entretanto, se o MXN continuar negativo mais uma hora, nossa abertura será abaixo desse fechamento anterior e teremos um mercado potencialmente preso dentro da área de valor em um primeiro momento, 4,9, 4,1,5, 4,9,17. Né? Então, aí temos que esperar a confirmação da abertura para reajustar os suportes e resistência. Então, olha só os números, gente. 7h57, 8 horas da manhã, e o mercado 6 horas da tarde tinha cumprido exatamente o que a gente imaginava, né? Então, dentro do meu desenho, eu contextualizei uma movimentação aqui, ó, value area low e fechamento anterior. Então, eu contextualizei o mercado trabalhando aqui e foi exatamente praticamente o que ele fez, tá? Então o mercado ele é fácil de ler, todo mundo prega que o mercado de dólar é algo impossível de trabalhar, é algo fora da curva, é algo diferente, é algo que a gente não tem essa previsibilidade, mas estão errados. Então, tirando aquela terra arrasada dos economistas que vocês estão vendo no Twitter, vocês podem perceber que o próprio mercado nos conta uma história e é essa história que a gente vai seguir para a próxima semana. Como é a última semana de pregão, nós podemos ter uma necessidade de rolagem, tá? Nesse mercado. Então, vamos ficar atento, porque nós vamos sim ter a rolagem acontecendo. Então, dia 25, segunda-feira,
26, 27, 28 e 29 na sexta-feira. Esse mês nós não temos 31 dias, apenas 30. Então a rolagem vai se dar na prática na sexta. Mas no dia 28, na quinta, é onde os institucionais estarão fazendo essa rolagem, a pré-rolagem, né? E a gente vai ver o DR1 sendo trabalhado. Então prestem atenção ao que vai acontecer nessa semana, porque vai entrar um volume absurdo no DR1, a gente vai ter os juros reajustados, um diferencial de juros grande, e aí, mesmo o mercado à vista trabalhando, por exemplo, gente, essa parte aqui de baixo, ó, deixa eu voltar aqui para vocês verem, mesmo com o mercado à vista, potencialmente, trabalhando essa parte aqui de baixo, a gente vai ter um diferencial de juros grande. Então o mercado futuro pode trabalhar um pouquinho mais acima e o à vista permanecendo aqui embaixo. Hoje nós temos aí um diferencial de juros de aproximadamente 5 pontos, só que no final da semana a gente vai passar para 20 alguma coisa. Quer dizer que o mercado futuro vai estar 20 e poucos pontos acima do dólar à vista, e aí a gente vai usar as referências dos números cheios, R$ 5, R$ 4,90, R$ 4,80, trabalhando também essa perspectiva, como diversas vezes nós já fizemos aqui no nosso ambiente educacional. Então, o que nós temos para segunda-feira, para o dia 25? Se a perspectiva lá fora ainda for de um cenário altista, qual que é a ideia? O mercado já abrir com um pequetito gapzinho de alta, né? E vir aqui, ó, no fechamento anterior, trabalhar um cenário altista. Então nós temos o mercado dividido aqui, ó, novamente. Então nós temos essa movimentação para cima dividida em mais duas etapas. Então eu tenho aqui essa região do 40 até mais ou menos a região ali do 70 e alguma coisa. Depois eu tenho a continuação dessa potencial movimentação até aqui em cima. Se esse mercado fizer um enfraquecimento desse movimento direcional e lá fora realmente for para baixo, e a gente vier buscar esse movimento para baixo, vocês vão entender que o mercado potencialmente muda a sua característica. Porque ele faz, ó, perna 1, perna 2, perna 3. Então, segunda-feira, gente, vai nos ajudar a entender se esse mercado trabalha ainda dentro de um caixote no primeiro momento, ou se ele realmente perde essa movimentação de caixote e vem buscar novas mínimas. Então vamos ficar atentos e espertos ao que pode acontecer logo aí na frente. Por que é importante a gente ficar esperto o que pode acontecer aí na frente? Porque ele pode estar quebrando esse padrão de acumulação e buscando novas movimentações, tá? Normalmente, esse não é o cenário mais confortável de quebra de acumulação. Normalmente, o mercado, para quebrar uma acumulação, ele vai diminuindo o range. Então, a gente começa a ver um range mais encurtado. Então, ele como se ele fizesse isso aqui, tá, gente? Vou desenhar para vocês aqui, ó. É como se ele fizesse um range mais encurtado. E aí, depois, ele quebra o padrão, escolhendo o lado. Então, talvez ele venha testar o topo e continuar, ou talvez ele venha testar esse fundo, né, aqui de baixo também, e continuar. O que fica explícito e claro que vocês estão vendo um quadrado aí, um retângulo bem definido de movimentação no mercado. E aqui dentro ele pode fazer qualquer coisa porque é uma consolidação. Então, ora a gente vai ter uma demanda compradora, ora a gente vai ter uma demanda vendedora, mas em prática ele precisa de força para romper o topo e buscar novas máximas ou força para perder o fundo e buscar novas mínimas. Então vamos ficar atento que as aberturas vão nos ajudar a ditar a perspectiva do dia, tá? Então, segunda-feira, se o movimento lá fora já estiver buscando uma potencial movimentação de alta, então vejo o MXN em alta, a gente já pode abrir com um gapzinho e forçar essa movimentação, mas nós temos um certo limite. Vou colocar até o ponto do profile aqui, ó, para a gente ver essas movimentações. Então, quando eu coloco o ponto do profile, eu vou até baixar aqui, ó, 73,5. Eu coloquei aqui essa referência um pouco mais acima, 84, né? Então, podemos entender aqui, ó, que essa movimentação entre 73,5 e 80 alguma coisa, depois o mercado vai buscar essa região aqui um pouco mais acima.
tá? Caso ele tenha essa força direcional. Então a gente precisa entender como é que está o mercado externo para a gente consolidar a nossa potencial movimentação, porque nós não estamos isolados do mundo. Quando nós abrimos aqui às 9 horas da manhã, o mundo, a roda do mundo já está o quê, gente? Girando. E essa roda do mundo girando já traz uma perspectiva diferenciada de como nós vamos trabalhar essa característica prática do nosso mercado como um todo. Então vamos sempre atentar para isso e trabalhar por uma melhor condição de desenvolvimento prático. Então nós temos esse cenário que, se lá fora estiver para cima, nós temos essas referências de resistência, e se lá fora estiver para baixo, nós temos essas referências de suporte. Mas não esquecendo que, pelo fato e pelo motivo de esse mercado não ter ou não estar testando topos mais altos, a gente tem um topo mais baixo, ele pode engrenar num cenário baixista aqui, viu, gente? E aí, se ele engrenar no cenário baixista, nós temos uma referência um pouco mais abaixo, que passa a ser esses dias aqui, ó, lá de agosto, começo de agosto. Vocês estão vendo aqui, ó, aqui embaixo? Olha lá. Então ele pode sim vir testar essa acumulação aqui embaixo, se perdido for esse fundo deixado no curto prazo. Deixa eu ver se eu consigo. Só que quando eu tiro o zoom não dá para ver. Eu vou botar aqui, ó. Vou mudar a ferramenta aqui para a gente enxergar mais fácil. Então vou tirar o profile, vou trazer o candlestick, só que eu vou para o gráfico diário e vou tirar os pontos do profile que eu tenho aqui. Então, tirando esses pontos do profile, vocês conseguem visualizar só as referências de suporte e resistência. Então, olha aqui, ó, eu tenho um suporte bem definido aqui embaixo, eu tenho uma resistência bem definida aqui em cima, e aí, se o mercado realmente consegue engatar um movimento direcional com topo mais baixo do que o anterior, não é isso? Ó? Ele pode vir aqui, ó, nessa região. Quer dizer que o mercado vai vir em um dia só aqui embaixo? Não. A gente tem que ficar atento que o mercado está diminuindo a sua movimentação. Por quê? Por conta da liquidez passiva, ele está diminuindo a volatilidade. Então a gente está mudando a estrutura de leitura. Eu tenho falado isso com vocês há mais ou menos 20 dias ou mais, e a gente está vendo isso na prática. Essa volatilidade ela pode aumentar um pouco nessa semana de rolagem. Por quê? Porque o volume do contrato aumenta. Se o volume do contrato aumenta, ele vai ter que movimentar muito mais. Então vamos entender o seguinte. Se eu tenho 100 contratos em cada nível de preço e eu tenho uma demanda de 1000 contratos para comprar ou para vender, vamos supor que essa seja a demanda diária, automaticamente, para negociar 1000 contratos, eu vou negociar 10 ticks para cima ou 10 ticks para baixo. Então, logo, eu tenho uma movimentação padrão pré-definida com base no meu volume e na minha liquidez, na minha exposição. Então, 1000 contratos, se cada tick ele vai consumindo 100, 100 mais 100 mais 100 mais 100, chega em 1000 ele andou aí, vamos colocar aí 10 ticks, que dá aproximadamente 5 pontos. Agora imagina se esse volume, essa necessidade aumenta. Então ao invés de ser 1000 contratos, a gente passa para 2000. Então automaticamente, como eu tenho 100 e 100 e 100 aqui, eu vou andar, ao invés de andar aqui 5 pontos que são 10 ticks, eu vou andar 10 pontos que são 20 ticks. Porque eu vou precisar de 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300. Então eu vou andar muito mais. Então por isso, como o volume nessa última semana do contrato ele aumenta, principalmente na quarta, quinta e sexta, vai aumentar na quarta, na quinta e na sexta-feira, tá, gente? Por conta dos dias mesmo que aproximam da rolagem, a gente pode ter uma movimentação do mercado um pouco maior novamente. Então fiquem atentos a essa possibilidade, tá bom? Espero que vocês tenham uma semana maravilhosa, uma semana de conquistas e realizações, né? Fiquem atentos às possibilidades que o próprio mercado vai nos trazendo. Fiquem à vontade para perguntar e para desenvolver com a gente tudo de dúvida que vocês tiverem ao longo dessas semanas, tá? Fica o convite para vocês estarem conosco novamente dentro do nosso educacional, né? marketprofilebrasil.com.br, o nosso contato está aqui. Então vocês vão ter muitas aulas aí práticas do R2,
tá? Vocês vão entender como funciona essa ferramenta maravilhosa e diferenciada. E nós temos aqui também, ó, o fluxo intuitivo e também o Market Profile Expert. Então aproveita a oportunidade de estarem conosco. Pede um descontinho para o Rodrigão para ver se ele dá esse descontinho para vocês e vamos trabalhar a melhor perspectiva possível. Tá bom, pessoal? Muito obrigado mesmo e vamos trocando ideias ao longo dessa semana. Tá bom? Muito obrigado e fui! Uma ótima semana a todos!